Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Ed Desenvolvimento com você. Estamos mais aqui numa série, A Fé que Sustenta a Promessa. E esse é o segundo vídeo que eu quero compartilhar com você, que é a fé que sustenta a promessa. É a fé que confia. Aonde você tem colocado a sua confiança? O salmista diz que um confia em carro e outros em cavalo, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. A fé que confia é a fé que sustenta a promessa. Que tipo de promessa o Senhor tem liberado para a sua vida? Que tipo de promessa o Senhor tem liberado na posição de mão do profeta ou do líder? Essa fé, para ser essa promessa, dizendo melhor, para ser sustentada é preciso ter uma fé que confia. E eu quero compartilhar aqui alguma história bíblica com você para fazer entender que é preciso confiar. E no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, está escrito assim: Davi foi pelejar com Golias. Mas desde então a história vai dizer que Jessé envia Davi para levar mantimento ao capitão e ver como seus irmãos estavam no campo de batalha. Davi, ao chegar, entrega o pão ao capitão e vai ao campo de batalha ver os seus irmãos. E nessa trajetória até o campo de batalha, Davi ouve alguns soldados conversando e dizendo assim: se aquele homem que vencer o gigante Golias vai ser isento a sua família de pagar tributo, o IPTU na nossa linguagem atual, e vai casar com a filha do rei. E Davi, ouvindo isso, foi até o soldado e falou assim: repete de novo. E os soldados repetiram a mesma fala. E Davi vai até os seus irmãos, conversa com os seus irmãos, e só que Davi pede permissão a ir até Saul e levar o jovem Davi até Saul. E nisso, o gigante já vinha afrontando o exército de Israel há 40 dias, dizendo: não há homem para lutar comigo. E quando Davi chega até Saul, Davi diz a Saul assim: não desfaleça o coração de ninguém, mas o teu servo vai ir e vai lutar contra o gigante e vai vencer. Até então Saul tomou um susto, porque Davi era um jovem, menino, magrinho, porém Saul falou assim: você não pode ir, porque ele é um homem de guerra desde criança. E Davi conta a história que venceu um urso, ou matou um urso e matou um leão quando roubava poucas ovelhas de seu pai. Aí Saul entende dar a sua armadura a Davi. E por isso Davi não conseguia nem andar com as suas armaduras. E Davi falou: eu não posso lutar contra o Golias, contra esse gigante com isso. Davi tira a armadura de Saul e pega o seu cajado, pega a sua funda e desce ao ribeiro, cata 5 pedras e vai ao encontro de Golias no campo de batalha. E Davi, ao pegar sua pedra, cava na testa do gigante. O gigante cai. Davi, com a sua espada, a espada do gigante, corta a cabeça e vence a batalha. Não vou aqui dizer toda a história, porque fica longo aqui o vídeo. Eu não quero que você fique longe, mas o que eu quero enfatizar aqui é confiança. Davi fez isso porque confiava em Deus. Davi enfrentou Golias e venceu Golias porque confiava em Deus. Porque antes de Davi ir até o campo de batalha enfrentar Golias, ele foi ungido. Ele tinha recebido uma promessa que seria rei de Israel. Até então era Saul, mas Davi já tinha uma promessa. E a fé que sustenta a promessa é uma fé de confiança. Quando Davi falou: eu vou pelejar contra Golias, para Saul, Davi confiava no Deus que ele estava servindo, no Deus que lhe prometeu a promessa, no Deus que lhe ungiu. E Davi foi e venceu o gigante Golias. Esse é o texto, um exemplo para você ver que de confiança, e sustentou a promessa, porque depois que Davi venceu Golias, a história mudou. Outra história é os amigos de Daniel, quando o rei Nabucodonosor fez a sua imagem, a sua estátua, para quando a música tocasse, todos o adorassem. E assim foi. Quando a música tocou, todos se prostrou. Pelo menos 3 jovens não se prostraram. E por isso,
foram lançados na fornalha de fogo que esquentou 7 vezes mais. E aí, quando jogaram esse homem lá dentro, o rei Nabucodonosor jogou, apareceu mais um homem, a ponto de o rei Nabucodonosor dizer: não jogaram 3 homens, porque há 4, e um assemelhante ao filho dos deuses. E aí, Sedraque, Mesaque e Abidnego, que não se prostrou porque confiava em Deus, foi retirado da fornalha, e o rei Nabucodonosor fez um decreto que todos os povos, línguas e nações tinham que adorar o Deus de Sedraque, Mesaque e Abidnego, porque confiaram em Deus. Assim, esses 3 jovens venceram a fúria do fogo, porque confiou em Deus. Da mesma forma foi Daniel, que fizeram um decreto para que em 30 dias ninguém adorasse, ou orasse, dizendo melhor, ao seu Deus. E Daniel confiava tanto em Deus que orava 3 vezes ao dia. E por isso foi apanhado e levado até o rei. E o decreto era que todo aquele que adorasse outros deuses, a não ser o rei, ia ser lançado na cova dos leões. Lançaram Daniel na cova dos leões. Mas Deus enviou o anjo que fechou a boca dos leões e Daniel não foi danificado. Nada aconteceu com Daniel, porque Daniel confiava em Deus. Deus tinha prometido a Daniel algo e a confiança de Daniel em Deus fez que Deus enviasse o seu anjo para fechar a boca dos leões. Então fica aí, querido, 3 dicas, 3 histórias de confiança. A fé que sustenta a promessa é a fé que confia. Aonde você tem colocado a tua confiança? Aonde você tem colocado a sua confiança? Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. E no Salmo 37, verso 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo o fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Fica aí a dica: fé que sustenta a promessa é a fé que confia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará por você, para a glória do nome dele. Que o Senhor Deus possa te abençoar e até o próximo vídeo.